bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho como usar vírgulas em textos, em especial nas redações, né? Nós trouxemos aqui as dicas do site foconoenem.com. São dicas adaptadas desse site, né? Um site que traz de maneira mais resumida o uso da vírgula, porque, nossa, ah, são muitas e muitas e muitas orientações do uso da vírgula. Mas lembrando que o nosso canal aqui não tem o objetivo de trazer essas explanações mais voltadas para a gramática, mas sim o foco em como fazer. Por isso, vem comigo, vamos tentar desvendar aí os mistérios da vírgula, né? Bora lá então, vem comigo. Então, nós trouxemos aqui algumas dicas para gente. A primeira dica, claro que não é uma inovação, uma criação do site, muito menos minha, mas é uma dica que está, não é dica, é uma orientação que está lá na nossa gramática e tal, que diz que quando a gente vai escrever, a gente deve colocar vírgula antes de gerúndio. Para quem não sabe o que é gerúndio, gerúndio é uma forma do verbo. É quando os verbos terminam em NDO. Andando, sorrindo, partindo, cantando, comendo, vendendo. Terminou em NDO é gerúndio. E qual que é a função desse negócio? A função do gerúndio. A função do gerúndio é dizer que uma ação está em desenvolvimento. Em inglês é o famoso ING, né? O ing. E é o verbo to be, né? Com ing. Em inglês é a terminação NDO. E que tem até muitas piadas sobre isso, né? Estarei enviando para a sua casa, né? Coitados dos atendentes telemarketing sofrem com essa situação. Mas qual que é por quê? Porque nesse caso o gerúndio ele está sendo usado de maneira inadequada, né? O gerúndio ele deve ser usado ou para fechar uma ideia ou para demonstrar que nós estamos com uma ação em desenvolvimento, ou seja, ela começou e ainda não terminou, tá? Antes da gente partir para a explicação da vírgula antes do gerúndio e das outras dicas de um modo geral, eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão que é o seguinte: não tenham medo de usar vírgula. Por quê? Porque eu vou falar mais uma vez para vocês, eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, eu vou repetir. Nós somos falantes da língua. Enquanto falantes da língua, nós sabemos falar sim. No nosso dia, tanto é que, se a gente não soubesse, as pessoas não iam nos entender, isso é fato. Tá? Não duvide de mim, que se você não está acreditando em você, pode acreditar em mim. Raciocina comigo. Se você se comunica, a pessoa com quem você se comunica, ela te entende, então você sabe comunicar. E o que isso tem a ver com vírgula, professora? Nada a ver, tem sim, tem a ver. Porque a vírgula, ela serve para dar algumas pausas, né, para que e com vários objetivos. Um desses objetivos é esse aqui, por exemplo, que é o gerúndio. Imaginemos que não tem essa vírgula aqui, ficaria assim: ó, o plano veio para estabilizar a economia, acabando com a inflação. Percebe que a coisa fica assim, meio narrador de futebol ou anunciante de fim de comercial de fim de comercial de remédio, né? Esses dias estamos no melhor negócio consultório, né? Não consigo nem falar de tão rápido o cara fala, né? Naquela rotação a milhão por hora. Então, olha só, mesmo esse cara lá na rotação a milhão por hora lá, ele tem as devidas pausas ali. Então, a vírgula é para fazer essas pausas. E a gente faz essas pausas, não é só para ficar bonitinho, não. Essa entonação, que essas pausas são chamadas de entonação para o texto, não é só para ficar bonitinho, mas é para ajudar no sentido, ok? Então, olha só. Tenta olhar para o texto que você acabou de escrever, né? Dá uma respirada, faz outras questões, foca, toma uma água, vai no banheiro se for possível, volta, olha para o seu texto e fala assim: imagina que você está conversando com alguém, ou melhor ainda, que o seu texto é alguém conversando com você. E tenta observar o que está faltando ou está sobrando, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu posso falar aqui 1 milhão de dicas, eu posso trazer musiquinha, eu posso trazer uma porção de coisa. Na hora da prova você pode ficar tenso e não lembrar. Memorizar apenas não é o suficiente. O suficiente é praticar. A prática leva à perfeição, já diz um ditado antigo aí. Você não precisa de perfeição, mas você precisa de segurança. Então a prática também leva à segurança. O trânsito, para quem é motorista, sabe do que eu estou falando, né? Então, olha só. Então, mas vamos lá. Vamos
as nossas 8 ou 9 dicas aqui. Então, antes de gerúndio, que são os verbos terminados em NDO, a gente deve colocar a vírgula, porque ou eles estarão concluindo uma situação na escrita, ou eles vão trazer essa ideia de desenvolvimento. Nesse caso aqui, ó, o plano veio para estabilizar a economia, acabando com a inflação. Veio trazer um fechamento dessa ideia. Olha lá o nosso NDO. 2. Separar elementos que podem ser listados. Esse aqui é moleza, isso aqui a gente faz sempre. Eu fui no supermercado, comprei arroz, leite, fósforo, sabonete, bala. A gente não fala assim, a gente fala, a gente até dá uma pausa. Eu comprei arroz, comprei leite, comprei fósforo, e por aí vai, tá? Antes de conectivo, o que é conectivo? Gente, quando vocês viram a palavra que vocês acham que vocês não sabem o que é, antes de achar que vocês não sabem o que é, raciocine em cima dela. Conectivo, lembra de conexão. Conexão é um trem que une. A gente já ouviu isso, a gente já ouviu na casa da gente falar que a conexão, que o pedreiro, que o bombeiro tinha que comprar uma conexão, não sei o que lá, não sei das quantas, não teve conexão entre os outros. Os meninos aí, que são hoje, internet, tô falando até bobagem aqui, tô chovendo no molhado, né? A conexão ficou ruim. O que é a conexão da internet? O que faz essa ponte, essa ligação? Então, os conectivos, quem são os conectivos? Aqui tá aqui o nosso embora aqui, que é o nosso conectivo. São palavras ou pequenas expressões que servem para ligar uma situação, ou uma palavra a outra, ou uma frase ou uma oração a outra, dentro do que a gente está escrevendo, com um determinado objetivo. Esse embora aqui, por exemplo, ele veio. Olha só, vamos ler a frase para verificar o que ele trouxe para a gente. Olha, ele estudou apenas antes da prova achando que ia passar, embora não tenha sido assim. Percebe que esse embora ele traz uma espécie de. Eu sei que a explicação certa não é contradição, mas eu vou usar o contradição aqui porque vai ficar mais fácil de entender, tá? Não estudou apenas antes da prova, achando que ia passar, embora não tenha sido assim. Aí você vai falar assim, tá, mas isso aí é óbvio, né? Se ele não estudou, aí poderia ter dado sorte, não é tão óbvio assim, né? Ele apostou que essa tática ia dar certo e deu com os burros na água, não funcionou, né? Então, esse embora aqui, ele vem trazer isso. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que a gente fala assim, trabalhou o mês inteiro, mas não recebeu. O mas aí, ele muda todo o cenário, concorda comigo? Eu vou usar o mas e vou usar o e. Trabalhou o mês inteiro e recebeu. Ok. É a ordem natural das coisas. Trabalhou e, que é o conectivo que tá ali, e, né? Recebeu. Por outro lado, trabalhou o mês inteiro, mas, né? Vamos colocar aqui o e, o mas, né? Não recebeu. Esse mas, percebem que ele liga as duas frases, mas ele também traz um outro sentido. Por que a gente tem vírgula aí? Justamente para facilitar o nosso entendimento. Quando a gente coloca uma vírgula aí, a gente faz uma pausa e o nosso cérebro ele entende, opa, algo novo vai acontecer. É mais ou menos assim, tá? Então, bora lá, mais um. Separar a explicação que está no meio da frase. Se você encontrar na gramática, você vai ver assim, separar vocativo. O que é vocativo? Ou separar aposto, aliás. Perdão, nesse caso aqui é o aposto, não é o vocativo. Vocativo é um chamamento, tá? Ô, fulano, menino, mãe, não sei o que lá, né? Esse aí, o vocativo tá muito na cara, é igual data e lugar, gente. É muito na cara, isso aí é meio óbvio, tá? Mas, para separar a explicação, que são os famosos apostos, né? A gente já tem um vídeo no canal que fala um pouquinho sobre isso. Então, você tem lá, por exemplo, festa, né? Os meninos aí, às vezes, tem muita festa, né? Na escola tem festa para burro. Então, ô fulana, você vai na festa? Imaginemos que naquele mês, por coincidência, aquela fulana tem 5 festas. Aí ela fala, que festa? Fala assim, a festa da Aninha. Então, a festa da Aninha é a explicação de que festa estou falando. Nesse caso aqui, a explicação é que somos amigos. Eu e você, que somos amigos é uma explicação sobre nós, ok? Sobre eu e você. Nós somos amigos, não devemos brigar. Olha só, por que tem aqui essa pausa? Justamente pela intenção da frase. A pessoa, ao invés de falar assim, ó, eu e você não devemos brigar. Ao invés dela dar essa ordem, essa informação assim de cara, ela vem, ó, eu e você, que somos amigos, você percebe que você desarma o sujeito? Quando a gente vai escrever o nosso texto, é a mesma forma. Você está lá numa redação, você quer convencer o camarada das coisas que você está falando.
usa e abusa desses recursos aqui que você vai estar bem. Vou falar novamente, imagina que você está conversando com alguém que você precisa convencer esse alguém, beleza? Então, como eu já tinha falado, não, esse aqui é outro. As orações independentes. Meu Deus, o que é isso? Oração independente. As pessoas vão orar, rezar, não, oração são frases que têm verbo. Na gramática, oração é frase que tem verbo. E o que é uma oração independente? Como o próprio nome diz, uma não depende da outra. E qual seria a relação de dependência da oração? Sentido. Então, olha só, eu esqueci de grifar para vocês aqui. Agora que eu me lembrei que eu esqueci, vou colocar aqui a primeira oração, eu gosto muito de pizza. Por que essa é a primeira oração? Porque tem o verbo gostar, porque é a informação que está ao entorno do verbo gostar. Eu não sei se o cursor vai aparecer na filmagem, na gravação para vocês aqui, ó. Eu gosto. Então, muito de pizza é uma informação em torno desse verbo gostar. E a nossa próxima oração é o restante aqui. Porém, não posso comer para não engordar. A informação eu gosto muito de pizza, ela não depende da oração, porém eu não posso comer para não engordar, para ela fazer sentido, e vice-versa. Eu não posso comer para não engordar, não precisa da informação de que eu gosto muito de pizza para entender que eu não posso comer muito para não engordar. Então, isso são orações independentes. Se a gente não coloca uma pausa ali, fica comprometido, né, o sentido. Essa pausa para o nosso cérebro raciocinar sobre isso, ela fica comprometida. Para isso que serve vírgula, não é um enfeite qualquer, entende? É necessário, é preciso. Na fala, eu vou repetir e repetir e repetir isso o tempo todo. Na fala, nós usamos esse recurso. Eu, enquanto estou aqui falando com vocês, várias vezes utilizei de pausas e explicações, né? Igual está no número 4 aí. Para quê? Para dar gatilhos para o cérebro de vocês raciocinarem e fazerem associações com o que vocês precisam para entender esse negócio aqui, ok? Então, vamos lá. Esse 6 aqui, ele tá de uma corzinha diferente, porque aqui é quando a gente não deve usar vírgula de jeito nenhum, pelo amor de Deus. É a grande proibição. Meu Deus, né? Jamais separar o sujeito do verbo. Ou separar o sujeito do predicado. Cada gramática vai trazer de um jeito, né? Meu Deus, como é assim? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o sujeito. Como é que faz para achar o sujeito mesmo? Eu acho o verbo, pergunto o verbo. O verbo, quem fez isso aqui? Então, vamos lá. Antônio é meu amigo. Quem que é o verbo aqui? Eu não sei. Então, vá no canal aqui, assiste o vídeo que faz explicando o que é verbo, como é que faz para achar o verbo, tá? Eu vou dar um spoilerzinho para você aqui. O que você faz? Para Antônio. Eu, Antônio, tu, Antônio, e Antônio. Lascou, não deu. Eu sou, tu és, ele é. Opa, consegui conjugar. Então, meu verbo é. O verbo, quem é meu amigo adepto? O Antônio. Então, o Antônio é o sujeito e o verbo é. Eu não posso botar uma vírgula aqui. Se eu botar, fica assim, Antônio é meu amigo há décadas. Mas não é uma explicação? Não, é uma informação direta. Estou falando que o Antônio é meu amigo há décadas. Eu não tenho pausa aqui para isso. A não ser que na conversa eu sou interrompido, mas não é o caso aqui, ok? Então, nós não vamos... Olha, ficou todo mundo junto aqui, bora lá. Então, deixa a galera juntinha aqui, né? Então, vamos lá. O nosso 7 aqui é a nossa dica 7. Para não repetir verbos ou suprimir verbos. A gramática fala isso, né? Supressão de verbos. O que é a supressão? Não tem que falar. Por exemplo, Jacila borda toalhas e Ana borda camisas. Ao invés de colocar a borda de novo, para não ficar repetindo, eu falo camisas. Na fala a gente usa muito isso, gente. Nossa, a gente usa isso pra caramba. Deixa eu ver se... Opa, foi mal. Realmente não saiu aqui as setinhas, não. Mas o lance, eu espero que o cursor, vocês consigam ver a movimentação do cursor aqui, ó, da setinha branca, tá? Então, Jacila borda toalhas. A Jacila borda toalha e a Ana, camisas. A Ana faz o que com camisa? Borda. O nosso cérebro, quando a gente coloca essa pausazinha aqui, que é essa vírgula, ele aciona isso, é tranquilo, tá? Separar datas, locais e hora, né? O ônibus sai às 7 horas de onde? Da estação. Tá vendo que eu tô separando essas informações, tá? Para isolar certas expressões que vão indicar exemplificação, conformação, tipo, de acordo com o memorando, o banco não vai funcionar. Então, de acordo com o memorando, vírgula, o banco não vai funcionar. A gente faz isso para quê? Por que isola essas expressões?
para justamente dar ênfase para que o leitor ou o ouvinte ele consiga entender, ele consiga, tipo assim, é como se o cérebro falasse assim, ó, você presta atenção lá que tá vindo informação importante, tá? É o mesmo caso aqui, ó. Além disso, ainda brigou com todos que tentaram ajudar. Quando eu falo além disso e dou uma pausa, significa que vem uma informação extra aí, ok? Então, bora lá. Olha um exemplozinho de um parágrafo de redação aqui. Percebam que as vírgulas, elas estão todas em vermelho, tá? Então, olha, concluiu-se então que a parte mais difícil já está feita. Então, vamos pegar essa primeira vírgula aqui. Para que essa primeira vírgula foi usada? Porque ela está antes de uma explicação, de uma ideia que foi resumida. A explicação, a ideia que foi resumida ali nessa explicação é o que está depois do então. Reparem para vocês verem. Conclui-se então. O que eu vou concluir então? Que a parte mais difícil já está feita, ok? A próxima vírgula separa o momento ou não é data, mas vocês entenderam, né? É o famoso adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais, eles indicam circunstância de tempo, modo, intensidade, né? Agora, cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas. Percebam que a nossa... Veja como é esquisito, olha, agora cabe aos estados e aos municípios. O pior é que a minha fala, ela está tão, entre aspas, viciadas, né? Com essas pausas, que mesmo eu tentando não fazer, ter uma fala mais direta, fica mais difícil. Tá? Mas a função é essa, é para separar um momento, uma situação, uma circunstância de tempo. Essa circunstância de tempo é o agora. Então, bora lá. Aqui, a gente tem, quando fala aqui, cadê? Deixa eu buscar lá continua aqui, olha. Que lutem energeticamente contra a embriaguez no volante. Para que assim, isso aqui é uma expressão de finalidade, tá? Desculpa que eu cliquei na seta errada. Como assim uma expressão de finalidade? Tá dizendo por que o governo, ele precisa, o município, ele precisa lutar energeticamente contra a embriaguez no volante. Né? Quando eu coloco para que assim, eu estou apresentando para o meu leitor, para o meu ouvinte, uma expressão de finalidade e dessa forma ele vai ficar mais atento. Percebem? Essas expressões, junto com as vírgulas, gente, elas são como gatilhos para que a nossa mente fale assim, uai, alguma coisa vai acontecer aí, peraí, deixa eu prestar atenção nesse negócio aqui, tá? Mesmo quando quem joga videogame tá lá, que vão aparecendo uns sinaizinhos lá na tela, lá no seu cenário, o processo é muito semelhante. É assim que funciona, por isso que esse trem existe, tá? E aqui a gente tem mais duas outras vírgulas aqui, ó, que está separando a explicação no meio da frase, ó. Então, a finalidade é energeticamente contra a embriaguez ao volante, para que assim, ao contrário, Ao contrário, perdi a leitura aqui, do que o filósofo Sartre afirma, né, o inferno deixe de ser os outros. Então, quando eu coloco vírgula aqui, eu estou falando dessas duas vírgulas aqui, ó, depois do afirmava e antes de outros. Essas duas vírgulas estão separando uma explicação no meio da frase. Que explicação que é essa? A explicação sobre eu estou explicando qual que é a informação que o filósofo Sartre traz para a gente. Ele diz que é o seguinte, que o inferno deixa de ser os outros. Então, essas duas vírgulas aqui, elas têm essa função, separar uma explicação no meio da frase. E essas duas últimas vírgulazinhas aqui, né, elas estão separando uma expressão que indica o modo da ação. Também uma adjunta adverbial, né? E de quebra, né? O de quebra, que essas vírgulas estão separando o de quebra. Quer dizer, como que vai se passar a viver num país, né? Esse de quebra aí uma gíriazinha, né? Mas quer dizer do modo, né? Ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas aí bem simplesinhas aí, mas eu acredito nesse fazer simples mesmo, porque a gente é falante, a gente se comunica de forma simples. O objetivo desse canal é trazer essas dicas de uma maneira mais suave para que vocês, de fato, internalizem e vivenciem isso de forma mais tranquila, quem sabe até prazerosa, né? É sempre bom estar com vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço e até lá!